Algumas coisas importantes, né? A gente teve assim, um pouco de mudança de cenário depois da eleição. Tem muitas coisas que estão sendo digeridas ainda não só por mim, mas por todos os agentes de mercado aí, né? Todo mundo que faz projeções e tal, percebeu uma mudança, né? Uma alteração na tendência do que vinha acontecendo. A gente estava com a taxa de juros muito alta, com uma expectativa de redução para o final do ano que vem. Agora a gente está com taxa de juros alta e a expectativa é elevação ou manutenção da taxa de juros alta por mais tempo. Então isso muda bastante coisa assim, nos investimentos, mas a gente não pode deixar de fazer algumas coisas importantes. Por exemplo, é, é, a gente começar a fazer operações, né, para quem não fez ainda, em fundos imobiliários, tá, que a gente não fez. Então, vamos entrar na prática. Hoje eu queria mostrar para vocês rapidamente. Para quem não sabe, a maioria de vocês já sabe, mas como tem pessoas que não sabem, eu quero fazer uma operação, deixar gravado, para que as outras que nunca fizeram façam. No caso da Miriam, né, que não fez ainda, a Cristiane, eu acho que também está começando do zero agora. Os demais eu acho que já fizeram, mas eu queria deixar gravado isso, tá? Então, eu vou mostrar no home broker da XP. Eu vou até abrir uma conta minha aqui, eu tenho várias contas. Deixa eu abrir uma aqui para deixar já. Deixa eu pegar aqui uma aqui rapidinho. Deixar uma aqui aberta aqui para eu fazer, para não fazer mais rápido. Ah, tá, deixa aqui. Então, Miriam, queria que você Miriam, assim, acho que acho que Rodrigo, você nunca operou no home broker, né? Não, não. Tá. Rodrigo também não. Ah, já. Tá. A Maria Luciene, acho que Luciene já, né? Tá, beleza. Então vamos fazer rapidinho para vocês. Então, assim, bem rapidamente, o que é o home broker? Home broker é um aplicativo da corretora, todas as corretoras têm, para colocar o usuário, né, o investidor, direto lá no pregão da Bolsa de Valores, né? Antigamente era aquele negócio, você ligava para a corretora tinha um cara lá no pregão que ficava gritando, lá, aquela gritaria que ficava, né? Então, era assim que funcionava antes. Hoje o pregão é eletrônico, tudo computadorizado, você manda a ordem de forma eletrônica pelo home broker e a corretora que você tem conta, pode ser a XP, pode ser o BTG, pode ser a Clear, pode ser a Easy, qualquer corretora, vai te colocar lá no meio da bagunça lá, né, eletrônica, onde está ocorrendo compras e vendas. Então, a Miriam, se não me engano, ela não tem computador, só no celular. Então, eu vou ver se eu consigo mostrar no celular. Mas no computador, você entra lá na plataforma, acessa, né, a plataforma XP, lá no cantinho direito, lá em cima, no rodapé, lá em cima, no rodapé não, no cabeçalho lá em cima, vai estar lá, Home Broker. Aí você clica no Home Broker, vai abrir essa tela aqui, ó. Eu acabei de abrir aqui, acessei uma conta minha que está com saldo aqui, que eu posso até, inclusive, fazer uma compra para vocês verem. Beleza. Vocês estão vendo aí a minha tela, né? Então, Sim. essa tela aqui é a tela do home broker. E aí a gente precisa ter cuidado aqui para a gente acertar os códigos das coisas que a gente vai comprar. Porque, por exemplo, ações, ETFs, fundos imobiliários são negociados por aqui. A gente viu que os fundos de investimentos de renda fixa são negociados lá na plataforma da XP, que é só você clicar em aplicar no nome do fundo que você vai fazer a aplicação. Tá? Aqui a gente vai fazer pelo home broker, porque os fundos imobiliários são pelo home broker. Então, um dos fundos imobiliários que eu falei que seria muito interessante a gente começar é aquele que até o Rodrigo mandou uma mensagem aqui, o KISU11, que ele é um fundo de fundos, tem uma cotazinha bem barata, então dá para todo mundo mandar o dinheiro para a corretora e fazer as operações. Então, aqui no caso, nessa minha conta aqui, ó, apareceu aqui, essa aqui é uma conta que eu uso, inclusive, para fazer aula, né, para mostrar realmente algumas coisas na carteira. Então, quando você estiver aqui na XP, vai ter aqui, ó, garantias disponíveis, não se preocupe com isso, porque, por exemplo, eu tenho uma quantidade X de investimento.
Então, a XP, se eu quiser fazer operações alavancadas, a XP ela calcula o que eu tenho assim de liquidez que ela pode liquidar e usar como garantia. Tá? Então, a gente não vai usar isso, a gente não vai fazer operação alavancada, então não precisa de usar nada. Não precisa de pensar nisso aqui. Né? Aqui é o saldo que eu tenho disponível na minha conta. Então, por exemplo, se você mandou lá R$ 100 para a corretora, R$ 1.000, 10 mil, R$ 1 milhão, vai aparecer aqui, ó, saldo, né, o saldo que você tem lá na corretora. Então, para a gente começar a fazer uma operação, eu vou indicar para quem não começou ainda, né, e depois para quem já começou, tem uma relação de fundos que a gente pode ir fazendo esses investimentos. Então, quando a gente abre aqui o Home Broker, geralmente vem 4 quadradinhos aqui, que vem esses 4 quadradinhos vêm geralmente aleatório, tá? Aí você pode clicar aqui, editar, e eu vou colocar aqui, o KISU11. Opa, não está indo. KISU11. Então, quando você está escrevendo, ele já aparece aqui, ó, KISU11. Opa, foi mais. Que é o Kizu. Isso. Ó, dou um Enter. Beleza. Então, ele apareceu aqui, ó. Esse fundo, né, é um fundo imobiliário. A cota hoje está 8,14. Aí aqui, ó, a gente tem algumas informações, né? Por exemplo, do lado direito, a gente tem uma lista de vendedores. Então, por exemplo, ó, esse vendedor aqui está vendendo uma quantidade de 20 a 8,14. A corretora aqui, ó, 6.003. Então, essa aqui são as corretoras. Tudo que você vê que é a linha que é azul e que tem a corretora 3 é porque é a XP. Então, ela identifica quem é a XP. O resto, tudo são outras corretoras. Tá? Então, aqui eu tenho a quantidade quem está vendendo, o preço e as quantidades. Porque na corretora, lá na Bolsa, a Bolsa tem um pregão eletrônico, né, que é um leilão o tempo inteiro, que ela vai olhar o seguinte, bom, tem um fulano de tal querendo vender aqui a 8,14 e o outro aqui, ó, querendo comprar a 8,13. Então, você vê que tem uma diferença de 1 centavo. Aqui a gente não está olhando, mas os negócios eles vão saindo lá. Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma compra a 8,13, ele já vai... uma compra a 8,14, ele já vai executar e vai colocar na minha carteira. Tá? Porque você vê, ó, você está mexendo rapidão, porque tem negócios que estão sendo executados lá enquanto a gente está olhando. Tá? Vamos fazer na prática. Na prática, eu vou comprar aqui, vamos supor que eu quero comprar 100 cotas, né? Quer ver, ó, uma cota custa 8,14. Então, qualquer múltiplo de 8,14 você pode usar para fazer investimento. O que é legal nisso? Tá? É legal que, antigamente, né, há muito tempo atrás, os investimentos na Bolsa só eram qualificados para pessoas que tivessem patrimônio muito grande, porque os lotes eram muito grandes, era bem mais complicado, difícil e caro operar na Bolsa. Né? Então, isso com a evolução dos sistemas e tal, foi ficando barato e foi sendo dividido em cotas cada vez menores. Então, esse fundo aqui é um fundo de, eu não lembro agora o patrimônio dele, mas sei lá, ele pode ter 300, 400, 500 milhões de reais de patrimônio e a gente está comprando uma cota de 8,14. Tá? Então, qualquer múltiplo de 8,14 eu posso usar aqui. Então, eu vou vir do lado de cá, aqui, ó, compra, cliquei em compra, aí ele apareceu. A gente tem sempre que observar, porque qualquer nomezinho errado pode danificar a nossa conta, sabe? Dar uma coisa errada. Então aqui, ó, uma cota, ele já vem automático uma cota, e vem aqui o 8,14, que é o último preço negociado. Tá? Então, eu vou colocar 100 cotas. Tá? Podia ser, se eu botar 100 cotas aqui e botar um tab, ó, dá 814. Se eu quiser botar 10 cotas, igual o tab, ó, 10 cotas custa R$ 81,40. Tá? Então, não tem importância. Se eu botar aqui, ó, 50 cotas, apertar o tab, ele calcula, 407. Tá? Então, qualquer valor. Deixa eu botar aqui essas 50 cotas e vou botar aqui minha assinatura eletrônica. Enviar ordem. Aí ele sempre vai perguntar, eu peço para sempre ler, porque a gente faz rápido e erra, tá? Se você quer realmente comprar, porque às vezes a gente vai fazer a carteira, a gente está comprando vários dias seguidos. Aí depois a gente quer vender e clica em comprar de novo. Então, ó, confirmar envio de ordem de compra de 50 cotas, beleza? Sim. Mandei a ordem, ó, quando eu mandei a ordem, ele vem aqui para cima, tá vendo?
A ordem só vai ser executada quando aparecer esse aqui, ó, fechada na íntegra. Por que está fechada na íntegra? Porque eu coloquei uma ordem para comprar a 8,14, alguém me vendeu a 8,14 e aí a bolsa fechou o negócio. Esse negócio foi efetivamente executado, vai ser debitado da minha conta e vai entrar as 50 cotas na minha conta. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Se eu colocar, por exemplo, ó, vou botar aqui, comprar. Aí, o preço, ao invés de 8,14, eu vou colocar aqui editar e vou colocar 8,12, que é um preço abaixo do que está lá sendo negociado. Tá? Porque assim, vou colocar para ver se sai a 8,12. Beleza. Então, eu envio a ordem, confirma a ordem de envio ficou só uma, mas tudo bem. Uma cota a 8,12 por unidade? Sim. Ó, quando eu mandei essa ordem, reparem que aqui, ó, tem vendedor só a 8,14, né? E eu mandei uma ordem para comprar a 8,12. Então, enquanto não chegar assim, alguém que queira fazer, não, a 8,12 eu estou disposto a vender, a minha ordem não vai ser executada. Tanto é que ela entrou aqui, a ordem entrou aqui, ó, e ficou registrada na bolsa. Ela está lá registrada. Se por acaso, ao longo desse dia, o preço for caindo, porque você vê que o preço está subindo aqui, ó, sobe, outros papéis caem e tal. Se o preço cair a 8,12, aí a minha ordem é executada. Se não, ela não vai ser executada e no final do dia a ordem apaga. A bolsa derruba a ordem, né, e aí no dia seguinte tem que mandar de novo. Por que isso é importante? Porque enquanto vocês não virem aqui, ó, fechada na íntegra, significa que não foi fechada a operação. Tá? Então tem que ficar de olho nisso. Deixa eu ver aqui, ó. Ele nem aparece aqui. Ó, aparece, ó, se eu puxar aqui para baixo, ó, opa, calma aqui, deixa eu ver. Ó, se eu puxar aqui para baixo, do lado esquerdo, vai aparecer lá embaixo, tem lá uma cota 8,12, tá vendo? Então, foi a cota que eu mandei. Ele é como se ficasse numa fila. Então, quem tem prioridade? Quem está comprando a 8,13. Né? Então, tem toda a fila de chegada e de preço. Então, quem chegou a 8,13 chegou na frente e está lá, né, com as ordens lá plotadas. Né? Aí depois vem 8,12, quem chegou primeiro, e aí tem uma ordem bem aqui, ó, uma cota sendo comprada a 8,12. Essa cota só vai ser executada se chegar nesse preço. Você vê que tem até mais embaixo, 8,11, 8,10 e tal. Então, como tem venda aqui, ó, do lado direito a 8,14, as ordens que serão executadas instantaneamente é a ordem que eu botar uma ordem comprando a 8,14. Entenderam? Vou até cancelar essa ordem aqui. Cancelada, tá lá, cancelada, não vai ser mais executada. Essa daqui já foi executada. Uma vez executada a ordem, não tem como voltar atrás. Então, tem que ter realmente uma disciplina. Um cuidado. Porque, por exemplo, eu quero comprar 10 cotas. Aí eu digito 100, são 10 vezes mais o valor que eu queria colocar. Se chegar no preço, a corretora vai executar e a sua conta vai ficar devedora. Tá? Aí, como que seria, se não tem como executar a ordem, como que seria? Aí eu tinha que fazer uma ordem de venda para vender, aí eu tenho que ver se encaixa no preço para poder eliminar aquele erro, tá? Porque uma vez a ordem executada, não tem como cancelar a ordem. Você pode fazer uma outra para neutralizar. Por exemplo, eu comprei uma quantidade a mais. Aí o que você vai ter que fazer? Vender para poder zerar a quantidade que foi vendida a mais. Tá? Então, tem que sempre prestar bastante atenção no começo. Eu digo não só no começo, porque eu fazendo 30 anos, de vez em quando, se eu fizer rápido, às vezes eu erro. Às vezes eu quero vender, aí está lá automático em comprar, sabe? Eu quero comprar 100 cotas, fica automaticamente uma, aí eu boto a ordem e não vejo, eu queria comprar 100, mas só foi uma. Então tem que ter bastante cuidado, porque aqui a corretora aceita, né? Mesmo se você não tiver saldo na conta, a sua conta fica negativa e aí você pode se enrolar, tá? Tem que pagar uma multa, alguma coisa assim, sabe? Então, tome bastante cuidado, tá? Então, eu acabei de fazer uma compra aqui desse CAI S111, que é um fundo de fundos, tá? Eu tinha até separado aqui alguns outros fundos para a gente olhar, né? Porque existem várias. Antigamente, como é que eu fazia o levantamento porque hoje na bolsa a gente tem mais ou menos
uns 400 fundos imobiliários diferentes. Então, você vê que é uma gama bem grande. Então, como que era a minha pesquisa? Eu pesquisava no site da B3, a Bolsa, né? A Bolsa é onde negocia. Então, ela obrigatoriamente, no site da B3, tem todas as informações de tudo que é negociado. Os fundos imobiliários, as ações, os ETFs, né? Então, eu pesquisava lá pelo site da B3, porque tem uma relação grande lá, e no site da CVM, porque os fundos imobiliários são obrigados, por lei, a prestar informações, auditoria, contabilidade, tudo na CVM. A CVM a Nicole está aqui, ela sabe mais do que eu, é um órgão, eu acho que é autarquia o nome que se dá, né? Mas é um órgão que é vinculado ao governo que fiscaliza todas as operações, é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, tudo que é valor mobiliário, ações, debêntures, fundos imobiliários, tal, tem a supervisão, fiscalização da CVM, né? E caso o gestor não cumpra as obrigações da CVM, ela multa, ela pode dar até cadeia, processo, né? Porque são coisas que envolvem o patrimônio da população, então tem que ter bastante cuidado, sabe? Um gestor de fundo tem as normas da CVM para aplicar, se ele não fizer a coisa errada, o patrimônio dele, pessoa física, é confiscado. Eu conheço gente que está nessa situação, né, de ter feito coisas erradas, equivocadas, e está respondendo processo na justiça, enfim. Para dizer que tudo que é feito, tudo aqui na Bolsa, é auditado por órgãos que que têm competência para isso, né? A B3, que antes era um órgão público, né? Antes a gente tinha a Bolsa era um órgão público, tinha a Bolsa do Rio, a Bolsa de São Paulo, tinha até Bolsa aqui em Brasília, tinha a BMF, que negociava os contratos futuros, Bolsa Juros Futuro, e tinha também a Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia, é onde todos os nossos ativos ficam custodiados. Essa compra que eu fiz aqui através da XP não fica na XP. A XP ela me mostra que eu tenho, mas na verdade ele está escriturado lá o que era antes a CBLC, a Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia, que hoje virou B3. Então a B3 foi uma privatização que teve, que juntou 3 órgãos públicos, né? Era a Bolsa, a BMF e a Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia. Então, isso aqui vai lá para a B3 e fica registrado. Se por acaso a XP quebrasse, nada aconteceria com esse meu patrimônio. Nada. Se a XP quebrar, a BMF vai me perguntar, olha, qual que vai ser a sua corretora que vai te representar agora? Aí eu só falo, ó, corretora XYZ. Então, aí eu vou poder comprar e vender através de uma outra corretora, tá? Isso porque, assim, às vezes eu tenho clientes que falam assim, eu quero comprar R$ 1 milhão de fundos imobiliários, mas eu não confio na corretora. Então, esquece, porque você não precisa confiar na corretora, porque o seu dinheiro está totalmente protegido pelas leis e normas do Sistema Financeiro Nacional. Então, hoje eu tenho clientes que têm aí 1 milhão, 1,5 milhão de fundos imobiliários, recebem 10 mil, 15 mil reais por mês de proventos e podem ficar tranquilo porque está totalmente protegido, tá? O dinheiro não está na corretora. Inclusive, se tem gente, eu, por exemplo, tenho conta em várias corretoras, mais de 10, porque eu tenho os clientes, eu vou fazendo teste em uma, teste na outra e tal, e aí, se eu pegar o meu extrato lá na CBLC, lá na B3, tá tudo junto lá, sabe? Ele junta tudo. Você tem tantas ações do Kiso na XP, tantas não sei aonde, sabe? Então ele consolida tudo, tá tudo lá registrado na B3, então está protegido de qualquer quebra de corretora, tá? Que também faz muito tempo que eu não escuto falar sobre quebra de corretora, já teve no passado, na década de 80, a gente teve algumas coisas, teve aqueles casos de falcatruas que aconteceram, mas aí todo o sistema foi evoluindo para que tivesse essa proteção, porque realmente, se houvesse fragilidades nesse sistema, porque é o mesmo sistema que grandes investidores, fundo de pensão, que opera bilhões de reais, é nesse mesmo sistema que a gente está vendo aqui. Investidores estrangeiros. Então, se a gente não mostrasse uma segurança nesse tipo de coisa, a gente não receberia aporte de investidores estrangeiros. Tá? Então, os problemas que teve no passado fizeram com que o nosso sistema financeiro evoluísse, que ele é hoje ele é bem conceituado no mundo inteiro como um sistema seguro. As liquidações são bem feitas, né? A proteção e tal. Para você ter ideia, antes, quando eu fiz as primeiras operações como essa,
demorava 5 dias para liquidar. Ou seja, eu fazia a ordem hoje, daqui 5 dias ia debitar o dinheiro da minha conta e iria chegar às ações que eu comprei. Tá? Porque era liquidação através de papel e tal, era meio frágil. Hoje já são 2 dias e é tudo eletrônico, sabe? Então o sistema é realmente bem confiável. Se você tem um patrimônio maior, pode confiar que vai dar certo, não vai ter problema de confio, quebrou, meu dinheiro sumiu. Não existe isso no sistema financeiro. É um sistema bem, bem sólido e está sob a supervisão, né, da Bolsa, da CVM, do Banco Central, né, em cada atividade em que essas autarquias são responsáveis. Então, podem ficar tranquilos. Então, eu queria mostrar essa ordem, né, desse fundo, porque uma vez que vocês aprenderam como que negocia, depois é só ampliar a carteira. A gente vai... Eu comprei agora, hoje é dia 1º, né? Comprei. No mês seguinte, mês que vem, eu já vou receber aluguéis sobre esse patrimônio, esse fundo que eu comprei agora. Então, o fundo imobiliário, para ele funcionar, a rentabilidade dele, ao longo do tempo, qual que é o que a gente tem que colocar na agenda e não pode falhar? Bom, comprei uma quantidade X de cotas. No mês que vem, eu já vou receber os proventos dessas cotas e eu tenho que aplicar esse dinheiro, porque se ficar 6 meses sem olhar o dinheiro caindo na conta, cara, a rentabilidade do fundo imobiliário vai ser realmente baixa, sabe? Vai ser realmente baixa. O que dá uma alavancada no nosso patrimônio imobiliário é justamente isso. Imagina que a gente tem, sei lá, 10 milhões de reais em imóveis, né, alugados, e, sei lá, que a gente receba, sei lá, vou chutar aqui, 100 mil reais por mês de aluguéis, cai na conta. Então, se eu estou montando uma carteira de imóvel, eu pego 100 mil e compro já uma kitnet. Então, no mês seguinte, eu tinha aquele patrimônio, mais os 100 mil que eu comprei uma nova kitnet, que vai entrar nos aluguéis. Então, isso vai girando, vai crescendo mês a mês. No fundo imobiliário, a grande vantagem do fundo imobiliário é essa. Eu comprei agora um ativo que vai já me pagar aluguel mês que vem, com o provento que vai cair na minha conta, aí cai lá na conta da XP, vai aparecer no seu saldo. Se você comprar um valor pequenininho, o valor que você vai receber mês que vem não vai dar para comprar nenhuma cota, óbvio, né? Mas, por exemplo, se você comprar R$ 1.000 de fundo imobiliário, você vai receber quase R$ 100 de proventos. Então, com esses R$ 100, já daria para comprar mais do que 10 cotas desse fundo que a gente comprou agora, sabe? Então, vamos supor que eu tinha 1.000 cotas, aí recebi R$ 100, comprei mais 10 cotas. No mês seguinte, eu vou receber os aluguéis sobre 1.010 cotas. No mês subsequente, sobre 1.020, 1.030, 1.040, 1.050. Então, vai gerando, né, uma bola de neve de quantidade de cotas que o resultado de médio prazo vai ser muito bom. Sabe? Vai ser muito bom mesmo, porque essa capacidade de comprar cotas a todo mês é muito interessante. Tá? Agora que entra a parte do cenário que eu fiquei mais reticente depois nessa transição do governo. Por quê? No mercado financeiro, tudo ocorre com uma gangorra. Tudo no mercado financeiro, nacional e global, é uma gangorra. Tudo está se relacionando. Né? Então, a gente vinha no primeiro semestre com a elevação de taxa de juros altos derruba os outros ativos. Por quê? Ao invés de eu comprar cota de fundo imobiliário, eu vou comprar um título do Tesouro que rende 1% ao mês. Sempre vai acontecer isso. Né? Então, hoje, os títulos, o Tesouro Selic, né, e os fundos que a gente está aplicando lá, os fundos de pós-fixado, o Capitânia, o Sparta, o Trend, o BNP, tem uma lista deles, todos eles estão pagando, em média, se você pegar 12 meses, acima de 100% do CDI. Então, acima de 1% ao mês. Então, com esse ganho na renda fixa, eu reduzo o valor da cota. Por quê? Tem mais gente interessada em vender as cotas de fundo imobiliário para comprar os fundos, porque os fundos não tem variação, tem mais garantia, porque é o tesouro direto, etc. Sabe? Então, tem esse balanço no mercado. Então, a gente estava, antes das eleições, de olho nos juros futuros, que é o seguinte, olha, vamos aplicar bastante, aproveitar esse ciclo de juros alto no Brasil, aplicar bastante dinheiro em juros, porque é o que está dando. Aí, o que eu falava para os meus alunos no meu semestre? Lá para meados do ano que vem, 2023,
pelas projeções que eu estou vendo do Banco Central, curva de juros futura, etc., eu estou vendo que o Banco Central já afirmou que quer terminar o ano de 2023 com uma taxa menor do que a gente estava, ou seja, a gente está com 13,75. O Banco Central tinha a intenção de encerrar 2023 com a taxa de 11% ao ano, ou seja, menor do que as 13,75 que está agora. Então, o que isso, como investidor, nos fala para ficar atento? Olha, então vamos ficar acompanhando, aplicando bastante dinheiro em juros. Isso é porque isso são as coisas que os investidores que vão só colocando dinheiro não fazem, que dá toda a diferença na carteira, dá muita diferença. Né? Então, vamos aproveitar os juros e ficar de olho numa coisa que chama juros futuro, que é a projeção dos juros lá na frente, que pouca gente sabe ver isso, tá? Mas tem mecanismo que a gente vê, porque é negociado lá na Bolsa de Futuros, os juros lá na frente, que os grandes bancos, todos os bancos, as instituições financeiras, os fundos de pensão, usam para proteger as carteiras. Então, essa sinalização de redução de juros futuro nos obrigaria, entre aspas, né, a tomar algumas decisões. Por exemplo, olha, eu vou sair dos fundos de investimento e começar a comprar as cotas de fundo imobiliário, ações, etc. Por quê? O juros sobe, as cotas caem. Depois que os juros começar a cair, as cotas sobem de fundo imobiliário. Foi assim a vida inteira. É um balanço. Então, é isso que a gente estava de olho. Agora, o que mudou? Com a expectativa de que o próximo governo ele já demonstrou uma intenção de aumentar os gastos públicos. Então, tudo que está falando, a notícia mais assim, falada no governo de transição é a tal da PEC dos gastos, né, que quer aumentar. Era 700 milhões, aí, ou bilhões, não lembro agora, aí baixou para 200. Então, por quê? Porque gasto público é uma coisa que é medida populista. Todos os governos aqui ao redor, Argentina, Peru, Bolívia, Venezuela, e tal, os governos que chegaram no poder assim, e foram populistas, né, dar dinheiro para a população, foi um protocolo usado por todos eles. Por quê? Você pega dinheiro, vai gastar com Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Cerveja, Bolsa Picanha, dinheiro da população. Então, por isso que eu falo que é praticamente certeza de que o governo Lula se reeleja no próximo mandato, né? Porque, cara, a população brasileira é assim, a maior parte é quem recebe né? A gente não recebe nada, a gente tem que trabalhar para pagar essa conta. Então, por isso que ele está formando já a base, porque ele quer gastar muito, porque gasta com tudo isso, gasta com obras públicas, né? Então, gasta com obra, você gera emprego, você gera renda, sabe? Você movimenta mais a economia. É bom para um lado, mas pode ser prejudicial para o outro, dado que você está gastando acima do teto estipulado. Né? Essa questão de responsabilidade fiscal era uma coisa que o Brasil não tinha, que se fortaleceu muito no governo Fernando Henrique, que era uma coisa que poderia quebrar o país. Né? O Brasil já ficou muito mal, já deu calote lá na década de 80, por conta de déficit público, né? Por conta de gastos fora fora do orçamento. Então, isso é uma coisa que prejudica no longo prazo a nossa economia. Ela vai favorecer no começo, porque é muito bom no começo você gastar mais. Obras, então você bota um monte de gente para trabalhar, você vai dar renda para um monte de gente, tal, mas se isso se perpetuar por muito tempo sem a geração econômica, né, de novos produtos, novos serviços, de uma base sólida que gere realmente imposto, né, para cobrir o buraco, pode ser que lá na frente dê um problema. Então, isso que está acontecendo agora, né, já alertou, eu já vi notícias de que a gente pode ver uma Selic de 15% nos próximos períodos. Eu já vi notícia, não confirmo ainda, porque eu me baseio pelos dados físicos quando eu pego lá a curva de juros futuro e vejo que aumentou, mas aumentou mesmo. Você vê, semana retrasada, a curva de juros futura aumentou 8 pontos para um ano e meio, depois de um ano e meio, sabe? Então, significa que o mercado está preocupado realmente e de olho nessa elevação de juros futuro. Por que eu estou falando tudo isso e repetindo sempre? Porque quando eu monto uma carteira de investimentos, né, normalmente eu falo assim, olha, vamos colocar aí uns 30% em fundo imobiliário, uns 10% em ações, uns 10, 20% em ativos dolarizados e uns 30, 40% na renda fixa.
Quando a renda fixa, há 2 anos atrás, estava rendendo 2% ao ano, então, assim, perceba que o mercado é uma gangorra. Então, a menor parte que a gente tinha na renda fixa a menor parte da carteira era renda fixa. O que eu recomendava há 2 anos atrás? Que essa parte de renda fixa fosse só uma reserva de emergência e uma reserva de oportunidade. Porque, por exemplo, furou o pneu do carro, uma gripe, quebrei a perna, uma conta atrasada e tal, então eu tenho que ter esse caixa lá, né, para você fazer frente a essas necessidades e caso apareça algum investimento. Tá? Tem que ter, isso sempre tem que ter. Hoje, com os juros a 13,75, com expectativa de aumentar, então eu diria que assim, 80% da carteira que tiver no Brasil hoje, 80%, pode ficar tranquilamente nos fundos de investimentos, operações de renda fixa pós-fixadas, porque está rendendo muito, sabe? Não tem o que se falar. Então, os outros 20%, a gente vai fazer essa carteira de fundo imobiliário pouco a pouco, porque eu acho que no longo prazo vale a pena. E assim, estejam preparados para o seguinte: eu coloquei R$ 100 em fundo imobiliário essa semana. Daqui um mês eu vou olhar os R$ 100, tem 80. Não se preocupem. Não se preocupem mesmo. Por quê? Vamos supor que eu peguei, só para arredondar, né? Eu comprei R$ 100 mil de fundo imobiliário hoje, vou receber, em média, R$ 900 mês que vem de proventos, tá? 0,9 e tal. Aí vamos supor que as cotas, por essa questão econômica, transição do governo, tá, as cotas caem, que o meu valor investido caia de 100 mil para 95 mil, por exemplo. Aí eu olho lá o saldo, que era 100 mil, caiu para 95 mil. O meu provento que eu recebi R$ 900, ele vai continuar sendo de R$ 900. Sabe? O provento, ele vem de aluguéis, de galpões alugados para a Ambev, para Leroy Merlin, para a Panasonic. Tal. Então, ele não é diretamente afetado por essas oscilações. E a gente que está agora construindo uma carteira, comprei a cota do Kiso hoje, está 8,14. Vamos supor que no próximo aporte que eu vou fazer daqui a um mês, ele esteja 7,9. Cara, eu estou comprando a nova cota, a mesma cota, é o mesmo patrimônio, só que em vez de pagar 8,14, eu estou pagando 7,9. Então, para a gente que está formando uma carteira, é muito bom. A gente passar um período agora, igual vocês estão agora, a gente está num período que os juros vai subir, as cotas vão cair. Então, separem mês a mês um dinheiro, uma partezinha do dinheiro, para ir comprando novas cotas mês a mês. E sabendo que este é um projeto de longo prazo. Tá? Longo prazo, porque a economia não se sustenta muito tempo com juros altos, sabe? Uma hora vai ter que correr atrás para reduzir, porque senão, sabe, as coisas não vão andar bem. Nenhum país sobrevive com taxa de juros muito alta. Você vê, a Argentina, o caso da Argentina está gravíssimo, a Argentina está indo realmente para o fundo do poço. A taxa de juros da Argentina está 60% ao ano, e a inflação de 100%. Então, você vê que sabe, já virou uma coisa que não dá nem para você aplicar numa taxa de 60% com inflação de 100%. Então, o mercado financeiro na Argentina não existe mais, sabe? Tá indo no caminho de uma Venezuela. Então, por isso que os gastos, o orçamento público é uma coisa, né? A responsabilidade fiscal é uma coisa muito importante para a economia e para os investimentos. Tá? Porque se o Brasil entrar numa rota ruim, né, de gastar demais e não controlar direito tudo isso, o que a gente vai ver para o longo prazo? Os juros vai subir numa escalada, a inflação vai subir numa outra escalada, vai deteriorar, o dólar vai subir. Por que o dólar vai subir? Porque a confiança dos investidores no Brasil vai diminuindo. Sabe? O país hoje é um país sólido, o cara que está lá na Austrália, eu consigo levar tranquilamente 50, 100 milhões, 1 bilhão de dólares para o Brasil, porque o Brasil suporta esse investimento. Se esse cara ele tem a ideia de que, cara, o que o Brasil está fazendo hoje não me dá uma solidez, uma clareza de, por exemplo, eu estava imaginando levar para fazer um investimento para tirar o meu dinheiro de lá em 5, 10 anos. Sabe? Se a nossa contabilidade pública começar a se deteriorar, essa visão de longo prazo do Brasil se deteriora, e aí, ao invés da gente atrair dólar, a gente vai ter fuga de dólar. Então, a gente vende os ativos, vende bolsa, ações, imobiliário, compra dólar e manda o dinheiro para fora, porque lá eu estou protegido do que vai acontecer no Brasil.
sabe? Então, isso tudo serve para a gente pensar na nossa carteira, que é uma carteira realmente muito diferente do que eu estava montando nos últimos 4 anos. Isso é normal, tá? Sempre eu estou operando em ciclos. Quando lá teve a última eleição do Haddad com o Bolsonaro, os títulos públicos, aconteceu a mesma coisa. A taxa de juros deu uma subida assim, fenomenal. E eu coloquei muita grana em título público IPCA pré-fixado do Tesouro, tá? Do Tesouro, não privado, não esses que oferecem a XP. E eu já falei isso aqui, em 18 meses, por que eu coloquei? Não só porque teve o pré-eleição fez subir a taxa, e aí poderia ganhar o Haddad ou o Bolsonaro, né? Aí o Bolsonaro ganhou. O Bolsonaro, ele ganhou. Então foi neste momento que eu fiz a aplicação. Por quê? Ele veio com um discurso de responsabilidade fiscal e tal, controle de gastos, um monte de coisas erradas, beleza, mas a equipe econômica que se formou agradou muito ao mercado. Então, o que nós, investidores, pensamos? Cara, isso está uma tendência de redução de juros, redução da inflação. Está na hora de comprar e inflação do lado do Tesouro. Tanto é que, tipo assim, eu botei 100 mil reais. Em 18 meses, 1 ano e meio, dobrou. 100 mil foi para 200 mil. Tá? Então, agora é o seguinte, a gente está nesse pico de novo, a gente está hoje, o Tesouro Direto IPCA, na mesma taxa que estava lá na eleição passada, IPCA mais 6, alguma coisa. É uma excelente taxa. É uma excelente taxa. Agora, eu, hoje, com o que está acontecendo, não tenho a mesma visão de longo prazo de que a inflação agora vai reduzir, os juros vai reduzir. Porque se eu tivesse, eu falava assim, gente, 50% da grana vai para o Tesouro IPCA. Tá? Porque o Tesouro IPCA só acontece duas coisas. Tá? Ou você vai ganhar no curto prazo, ou você vai ganhar no longo prazo. Não tem como. Tá? Porque é o título de maior responsabilidade do Brasil. Se o governo não pagar, significa que o Brasil já foi para o saco. Então, você pode confiar. Então, hoje está uma taxa boa para aplicar? Só que, por que eu não estou indicando agora? Porque ela pode subir mais ainda. Tá? Então, se eu aplico 100 mil no Tesouro IPCA, a IPCA mais 6, e a taxa sobe para IPCA mais 7, se eu botei 100 mil, eu vou lá, olho o meu saldo, está lá 90 mil. O saldo reduziu no Tesouro IPCA. Lá vai ser uma boa aplicação. Lá no final, eu vou receber todo o meu dinheiro IPCA mais 6, a taxa que eu comprei. Mas no curto prazo, ela oscila e pode me dar um valor negativo no curto prazo. Sabe? Então, nós vamos na próxima. Hoje a gente fez uma operação do fundo imobiliário, porque a gente tem que seguir com isso, tem que fazer. Eu queria, realmente, quero que vocês todos façam. A Beth já tem na carteira, a Maria já tem, a Miriam vai ter, o Rodrigo. Quero que todos realmente tenham sabendo que é uma coisa que eu não vou mexer para sacar nos próximos 3, 4, 5 anos. Eu vou realmente todo mês comprar mais cotas. Por quê? À medida que a taxa de juros for subindo, as cotas vão ficando ridicularmente baratas. Tá? Então, para você ter ideia, se você pegar o governo Dilma atrás, a gente vinha com alguns problemas lá, né? Que a bolsa e as cotas vieram caindo. E eu vinha com esse mesmo discurso: olha, tá ruim, mas tá muito barato, tem que comprar. Aí, no ano do impeachment da Dilma, em 2016, as cotas de fundo imobiliário subiram, em média, em 2016, 100%. Então, dobrou o ano. Então, quem vinha com aquela carteira ali comprando, dobrou em um ano, sabe? Então, acreditem nessa carteira, acreditem para o longo prazo, tá? Porque uma hora vai ter uma reversão e de quem está comprando agora, que é o pior cenário para quem está investindo na renda variável, hoje a gente está com um cenário muito ruim. Mas os grandes investidores que ficaram muito ricos na bolsa, se você pegar toda a literatura, todas as biografias, você vai ver o Warren Buffett, George Soros, John Templeton, etc., comprando nos piores momentos. A gente nunca compra no melhor momento e fica milionário, porque no melhor momento já subiu, já está caro. Sabe? Então, como as cotas de fundo imobiliário estão realmente bem mais baratas do que estava há um ano atrás, bem mais baratas, tá? Agora, por que eu não posso também enfiar o pé agora? Porque o meu cenário de longo prazo está ruim.
Então, ela pode ficar mais barata ainda, né? É como se você tivesse um apartamento de R$ 1 milhão, o apartamento vale 1 milhão, o corretor veio e fez a coisa. A economia começa a deteriorar, 6 meses depois você faz um novo orçamento para 950 mil. 6 meses depois está 900 mil. Você fala, caraca, velho, pô, eu queria ter dinheiro para comprar mais, porque tá, sabe, tá ficando barato. Então, as cotas dos fundos imobiliários, elas são lastreadas por grandes imóveis, sabe, por realmente as operações dos fundos imobiliários, na minha opinião, são os melhores imóveis que tem no Brasil para disponíveis, na minha opinião, estão nos fundos imobiliários, porque os gestores são muito, muito competentes, sabe? Eu conheço vários, quando eu trabalhava em fundo de pensão, visitava para conhecer o trabalho. Então, vamos supor, você pega lá um fundo imobiliário, tem lá R$ 1 bilhão, faz uma captação e tal. Esses caras, eles simplesmente vão no Brasil inteiro atrás dos imóveis mais rentáveis. É o Shopping Iguatemi, é o Shopping Barra, o galpão que está alugado, o galpão da Ambev, da Merlin, da Volkswagen e tal, coisas que não tem na adimplência, não, sabe, não dá problema. Então, os fundos imobiliários é realmente um patrimônio muito sólido. Uma cota representa o patrimônio lá. Beleza. Uma cota representa o patrimônio lá. Beleza, Beth, daqui a pouco eu já libero para você. Uma cota representa o patrimônio lá. Então, não é uma coisa, por exemplo, igual criptomoeda, que ela vai desfalecendo. Não tem nada que tenha o lastro daquilo. Se chegar a zero, chegou, não tem nada que fala. Cara, o fundo imobiliário não é assim, porque vai chegar numa hora que você fala, cara, essa cota, ela está representando uma parcela do patrimônio do Shopping Iguatemi, do Shopping Barra, dos prédios A, B e C, sabe? Então, assim, ela não vai virar zero, ela não vai desfalecer, ela não, sabe, não tem como. Então, pode ter, assim, uma confiança muito boa. E aí vão enchendo o caixa o máximo que vocês podem, né? Cada um tem um valor. Tem gente que recebe R$ 20 mil por mês, consegue aplicar 2 mil. Tem gente que recebe R$ 5 mil por mês, consegue aplicar 500. Então, assim, eu acho que é um momento muito importante de fazer economias para fazer a carteira de vocês o mais rápido possível, da forma como a gente está fazendo aqui, com essa filosofia. Estou aproveitando os juros altos no Brasil, não acho que seja legal comprar ações no Brasil agora, tá? Então no Brasil a gente vai ficar 80% os fundos pós-fixados e 20% a gente vai distribuir em fundos imobiliários e Tesouro IPCA. Você vê, eu não vou enfiar o pé na jaca e comprar um monte de Tesouro IPCA, porque a taxa pode subir mais. Mas comprar pequenos valores mês a mês, igual as cotas dos fundos imobiliários, vai fazer muito resultado lá na frente para vocês. Tá? Então é um momento delicado, tem que ter paciência, estratégia para as coisas darem certo. Beth, você queria falar alguma coisa? Pode falar. Eu queria falar duas coisas. Primeiro, como é que eu vejo o fundo imobiliário? Como se eu tivesse comprado um apartamento. Ele vai ficar imobilizado ali, tá? Só que eu recebo aluguel todo mês. Entende? Então, o próprio dinheiro do aluguel, em vez de eu gastar, eu vou reinvestir. Então, eu não tiro mais dinheiro do bolso hoje. Tudo que eu recebo de aluguel, eu vou reinvestir em cotas. E a mesma coisa, eu não vejo dessa forma simples. Então, como se tivesse um dinheiro imobilizado ali, comprei meu apartamento, porque eu tenho o objetivo de ganhar pelo menos 1.000, 1.500, R$ 2.000 de aluguel por mês. Exatamente. E você que tem Então, isso imóvel, você Beth, está fazendo essa renda, né? isso, você que tem imóvel, Beth, você já reparou que o aluguel que você recebe do fundo imobiliário é 3 vezes maior do que o imóvel alugado. Com certeza, e não me dá problema. Eu não Não tenho dá que problema. reformar, eu não tenho que ter problema com o inquilino que não paga, não tenho que arrumar o telhado, enfim, tudo isso. É um dinheiro limpinho que não tem. Então, por isso que eu sou apaixonada pelos fundos imobiliários, porque eu vejo retorno, vi retorno imediato. Quando eu apliquei Exatamente. 200, R$ 300, eu já estava ganhando 15 reais. É bobagem? Não é bobagem, porque foi ali que eu comecei. E Exato. como, Rafael, esse grupo é um grupo de investimentos, não sei como é que é a Maria e a Nicole, não sei, mas eu sei, o Rodrigo, a Miriam, estão todos começando a investir como eu comecei, com 100, 200, R$ 300. Então, E tem hoje que já tem ter. milhões na conta. Exatamente, graças a Deus. E A aprendi. Beth já tem dinheiro que eu pego um avião, vou lá na casa dela atender ela. Fui lá na casa dela, me levou no clube de golfe e Também não é tal. tanto, não. Eu fui Não na é sua tanto casa, assim, teve? né? Mas é.
Porque infelizmente o meu marido faleceu, me deixou um dinheirinho, mas se eu não tivesse aprendido um ano antes, se eu não tivesse mudado a minha mentalidade, eu não teria feito nem, não sei nem o que teria sido desse dinheiro Aham, quando eu recebesse. Se eu é, já não tinha comprado carro, se eu não tinha comprado isso, aquilo. é. Outra coisa, então, como é que vai? Agora, como todo mundo está investindo pouco em cada situações, então, o que seria melhor? Por exemplo, o que eu vou daí investir? R$ 200 em fundos imobiliários, R$ 100 no Tesouro IPCA, R$ 100 no fundo imobiliário, que era o que eu fazia na época. É isso, por isso que eu digo, porque então não tem muito que a gente perder, concordam comigo, Rodrigo, Miriam? É ou não é? Do jeito que está aplicando, a gente não só não vai perder, como vai ganhar mais dinheiro do que a média Com dos investidores no certeza. Brasil. Você pode ter certeza disso. Eu faço isso há 30 anos, Exatamente. sabe? Há 30 anos. Sim, eu te Então, digo que como eu vivi um ano e pouco e como eu estou com a minha carteira hoje. então você vê, eu gosto de falar o caso do Tesouro Direto. Eu tenho até uns slides que tudo que eu faço, eu às vezes registro lá para poder mostrar. Você vê, em 18 meses eu ganhei 100% com a operação do Tesouro Direto, 100% em 18 meses, porque eu comprei numa taxa continuando aquela história do Tesouro Direto. Você vê, coisas que que eu enxergava lá. O curva de juros futuro. Na briga lá Bolsonaro com Haddad, essa curva ela despirocou. São coisas que pessoas comuns não estão vendo. Você não vai na padaria e o cara fala, porra, a curva de juros futuro subiu. Não, sabe, não tem isso. Mas quem trabalha em fundo de pensão e tal tem que estar acompanhando. Então, isso me mostrou um estresse muito grande nos títulos. E depois o cenário, né, que foi mostrado, não, eu posso pegar 100 mil, 200 mil, colocar lá. E em 18 meses deu 100%, sabe? O cara da corretora, ele me ligava, o cara da XP, ele me ligava, Rafael, dá para você ensinar o meu pessoal como que, porque o pessoal da XP não sabe fazer isso, eles são programados para vender o que dá lucro para eles, sabe? E aí eu ensinei, fui fazer reunião na XP aqui em Brasília e tal, para mostrar curva de juros e tal, porque eles não sabem mesmo, sabe? Porque é o seguinte, na XP você entra no treinamento, você tem que vender COI, certificado de operação estruturada, tem que vender aquelas coisas que dá dinheiro para a corretora. O que a corretora ganha você comprando tesouro direto? Nada, nada. Está lá. Né? A taxa da BMF era 0,3% ao ano, caiu para 0,20%. A corretora cobrava uma taxazinha também para ver se remunerava 0,20% ao ano, mas até cortou essas taxas para poder brigar entre elas e trazer mais clientes, tá? Mas era ridículo. Então, eles não são programados para fazer esse tipo de operação. Fundo imobiliário também não, porque você comprou direto na Bolsa de Valores, a Bolsa tem algumas taxas, depois eu fiz essa operação, vou receber a nota de corretagem. Então, lá, taxa da Bolsa, R$ 10, tal. A taxa de corretagem, hoje na XP está zero. Né? Antes a XP cobrava R$ 20 para fazer essa operação, era o lucro dela. Então, é tão pouco que ela até dispensou. Né? Então, eles querem te vender outras coisas que dá dinheiro. Então, a nossa carteira, vocês podem ter, assim, fiquem tranquilos, ela não dá dinheiro do dia para a noite, porque é uma estratégia, né, de longo prazo, uma estratégia de médio prazo, depende de muita coisa acontecendo. Mas ela vai aparecer mais dinheiro do que a média dos investidores do mercado. Isso eu tenho muita confiança disso. Tá? Maria, você quer falar alguma coisa? Quero, Rafael. É que quando você estava explicando o IPCA, aí você falou assim, que hoje está uma taxa de 6%, mas se vier a 7%, no final vai ser, o que vai receber é 6%, não é isso? E não os Isso, 7%. É o que eu exatamente. entendi. Exatamente. Deixa eu explicar isso também. Eu queria focar muito no fundo imobiliário hoje, mas não tem, queria mais dar esse contexto é mais importante do que mas eu fazer a operação e tal, mas a gente vai encaixando todos os assuntos porque Não, é porque, por exemplo, quando a gente fez aquela compra, no dia que vocês fizeram aqui, eu não comprei, porque eu não tinha um dinheiro na hora. Aí estava dando 6 e alguma coisa. Só que eu fiz umas compras, acho que uns 4 dias depois, e estava 5,96. Então, o que eu vou receber, toda vez que eu jogar o dinheiro lá, vai cair nesse 5,96 e eu vou receber o 5. Legal você ter falado isso, tá? Porque é o seguinte, você então percebeu
que a taxa, quando eu falo a taxa, é o prêmio do IPCA, varia de um dia para o outro, né? Varia, sai de 5,96 para 6 e pouco, você vê que varia. Então, Sim. e outra coisa muito importante, sempre façam as compras pelo site do Tesouro, nunca pela Sim, corretora, sim. por vários motivos, tá? Estou reforçando porque talvez o Rodrigo, a Nicole, não sei se já... Porque na plataforma do Tesouro é a taxa oficial e lá a gente vê cada operação que a gente fez separado, o IOF, a rentabilidade. E, por exemplo, que a XP é uma corretora, ela pode muito bem falar assim, ó, a taxa está 6. Aí ela compra no mercado a 6 e vende para a gente a 5,90. E ela ganha esse spread de diferença. Ela pode fazer isso. Tá? Então, lá no site do Tesouro é a taxa oficial. Então, por exemplo, se você foi no dia lá e comprou a 5,96, aquela compra que você... Essa compra específica, ela, daqui até o vencimento, quando chegar lá, se foi 2026 ou 2035? 2035. 35. Tá, você comprou 2035. Lá em 2035, no dia do vencimento, você vai receber toda a inflação acumulada do período, mais 5,96% ao ano. Bom, mas eu te garanto o seguinte, vai ser um excelente investimento lá no vencimento, tá? Porque eu mostro para vocês as curvas, os investimentos. IPCA mais 5, mais 4 e pouco, comparado com a Bolsa no longo prazo. Só você ter ideia, a Bolsa de Valores de São Paulo, nos últimos 10 anos, não pagou nem a inflação. Está abaixo da inflação. Você está com um título que vai pagar a inflação mais 5,96 ao ano. Então, vamos supor, nos últimos 12 meses, vamos supor que a inflação tenha sido 10%. Você vai receber 10% mais 5,96. Nos próximos 12 meses, se a inflação for 20%, 20% mais 5,96. Se depois a inflação cair para 2%, 2% mais 5,96. Então, repare que será um valor positivo e muito maior do que o valor que você colocou. Tá? Agora, no curto prazo, como você comprou a IPCA mais 5,96 e bateu IPCA mais 6,5 esses dias que eu vi, o valor que você colocou, você olha lá e está menor do que o valor que o valor hoje está menor do que o valor que você colocou. Por quê? Porque na marcação a mercado, que é uma coisa bem chatinha de entender, tá? O seu título caiu de preço, porque você comprou a 5,96 e a taxa subiu. No Tesouro, é uma pena que o Tesouro tenha tirado. Antigamente, ele tinha 2 gráficos. Ele pegava o que você comprou e colocava lá a curva dele e o preço de mercado. Então, a curva, você vê que o seu valor estava sempre subindo, porque ele pega, por exemplo, quanto que foi a inflação de outubro? Foi 0,5. Então, ele pega o 0,5 mais a taxa. 5,96. Quanto que é 5,96 em um mês? É 0,5. Então, ele pega o 0,5 mais o 0, da inflação e soma o valor do seu mês a mês. Então, contabilmente, isso vai acontecendo. Só que o valor de mercado, ele oscila para mais e para menos. Então, por isso que é legal agora, por exemplo, a gente colocar no nosso script de comprar um pouquinho de IPCA todo mês, porque você comprou a 5,96. A próxima compra que você for fazer vai ser, vamos supor, a 6 e pouco, né? Então, mas daí você vai receber 6 e pouco. Isso, então na compra que você fez a 6 e pouco, você vai receber 6 e pouco. Se chegar a 7... Cada mês varia... Entendeu? A compra que você fez, a única que vai ser 5,96 foi aquele que você comprou. Primeiro. Cada compra que você faz, ela vai ter aquele prêmio registrado até o final lá do vencimento. Então, lá no Tesouro Direto, quando você vai comprando, ele vai empilhando. Olha, você fez uma compra 5,96, outra 7, outra... Então, na XP não, ele junta tudo, você não sabe quanto é a rentabilidade. Além de o preço ser melhor no Tesouro, na XP ainda não dá para você acompanhar. Por exemplo, e tem o imposto de renda. Então, o imposto de renda ele decai a cada 6 meses. Então, eu vejo lá no Tesouro, eu lembro disso, quando eu fui vender, por exemplo, faltava como é que é a regra do imposto, né? Então, é 22% nos primeiros 6 meses, depois, entre 6 meses e 1 ano, 20%, depois de 1 ano e 6 meses, 17,5%, depois de 2 anos, 15% até o fim da vida. Então, eu lembro que quando eu fui fazer a venda, né, faltava, tipo assim, sei lá, 15 dias para completar 18 meses, que em 1 ano e meio tem uma diferença de imposto. Eu falei, opa, beleza, esperei 15 dias,
aí o imposto caiu de 22 para 17, e aí eu fiz a venda. Sabe? Se eu esperasse mais 6 meses, ia cair para 15. Então, lá no site do Tesouro, ele te dá tudo isso. Qual fase do imposto cada operação está, qual taxa que você comprou. Se você comprou e você quer vender aquela específica, você pode vender aquela específica. Na XP, não, ele junta tudo, você comprar e vender, vira um bolo só, que aí já não dá para você ter uma noção muito boa do que está acontecendo. Então, como a taxa do... e por que eu apliquei 100 mil e resgatei 200? Porque eu comprei a IPCA mais 6 e pouquinho, e a taxa veio caindo. Então, o meu preço foi, em vez de cair, foi aumentando. A taxa chegou a IPCA mais 2. Então, eu comprei a IPCA mais 6, vendi a IPCA mais 2. Então, com isso, meu patrimônio subiu bastante. Se fosse o contrário, se eu comprasse a IPCA mais 2 e vendesse a IPCA mais 6, meu patrimônio ia reduzir. Sabe? Então, você vê que ele vai para os dois lados, tanto para cima quanto para baixo. Por isso que, neste momento, eu não acho interessante a gente pegar e botar um valor assim, não, vai cair a taxa, eu vou botar um valor alto agora. Não está no momento de fazer isso. Então, mas está no momento da gente fazer aportes periódicos, sistemáticos, visando longo prazo. E aí, lá no site do Tesouro, a gente tem 3 datas principais, a 2026, a 2035 e a 2045. Então, a gente pode pensar na 2026, que é mais curta, quanto mais curto, menor a volatilidade, menor esse negócio, né? Tanto para cima quanto para baixo. Porque se eu compro uma 2026 a 2045, se a taxa varia, o meu patrimônio varia muito mais na mais longa, né? Porque tem mais prazo ali, sabe? Então a 2026 ela é um pouco mais sólida. A 2045 ela é mais flexível para cima e para baixo. Tá? Se a taxa sobe ou desce, ela varia muito. A 2026 ela varia pouco. Então, eu acho que nesse momento de incerteza, a gente pode aumentar os aportes na 2026, porque se você comprar hoje IPCA mais 6 para 2026, tá bem mais perto, é uma excelente taxa, vai ser um bom investimento e uma garantia de ganho sobre a inflação, qualquer que seja ela. Se a inflação for 10, vai ser 10 mais 6 ao ano. Se a inflação for 2, é 2 mais 6 ao ano. Então, qualquer que seja a inflação, a gente está garantindo um retorno real do nosso investimento. Então, vale a pena a gente colocar um pouquinho na 2026 e nos fundos imobiliários. Tá? Rafael, Oi. quando se fala IPCA mais 6, IPCA mais 7, o que é esse mais 6? O mais 6 é o prêmio que está sendo disponibilizado pelo Tesouro Direto, dado a situação de mercado no momento. Eu estava me programando. Né? Eu estava me programando o seguinte: hoje eu mostrei para vocês a plataforma da XP para a gente operar fundo imobiliário. Na próxima aula eu vou abrir a plataforma do Tesouro e mostrar por lá aonde que a gente veio, IPCA mais 6, ver como é que está a taxa e fazer efetivamente uma operação por lá. Tá? Então, o que é importante para todos aqui? Que a gente tenha... eu sei que cada um tem um orçamento, né? Cada um tem uma disponibilidade de grana. Então, os nossos esforços para fazer primeiro aqueles fundos de investimentos que a gente colocou, rendendo 100% CDI, Capitânia, Western, Trend DI, BNP, podem confiar nesses fundos que no longo prazo eles vão dar acima de 100% CDI. Se você pegar uma semana, 2, às vezes dá uma oscilação pequenininha, baixinha, mas eu estou olhando sempre o gráfico de 12 meses, está sempre acima. Tá? Todos eles estão acima de 10%, 11% nos últimos 12 meses. Então, bem coladinho ali com o CDI, ou no caso do Sparta, outros que têm um crédito privado mais acentuado, está lá 105, até 110 do CDI. Então, aproveitem bastante esses fundos para 80% da grana de vocês no Brasil, né? E aí 20% a gente vai fazer uma carteira de fundo imobiliário e uma carteira de títulos do Tesouro Direto. Tá? Aí o que precisa ser feito? Fazer a aplicação efetivamente, aí durante a semana, mandar o dinheiro, fazer a aplicação, comprar a cota do fundo, né? O fundo imobiliário tem que ser com a bolsa aberta, que funciona entre 10 da manhã. Eu acho que está entre 10 da manhã e 6 da tarde agora, mas é 10 às 5, mais ou menos, tá? Então, tem que ser nesse horário, com o pregão funcionando. Tem que fazer, tem que aplicar, porque senão... Eu sei que cada um tem um orçamento, mas vocês viram, com qualquer valor dá para fazer as operações hoje em dia. Há 5, há 10 anos atrás,
Cara, você abrir uma conta numa corretora igual a XP, eles já pediam um depósito inicial de R$ 10.000, sabe? A primeira operação Não. que eu fiz na XP, lá no Brasil, foi uma corretora que, cara, o valor era altíssimo. Eu era estagiário, eu só conseguia abrir a conta porque eu trabalhava num fundo de pensão. O meu chefe ligou pro cara, ó, tem uma conta para esse menino aí que ele tá querendo pela na bolsa, coitado, pobre coitado, né? Mas atende ele aí, estorna o dinheiro das comissões e tal, porque ele tem pouco dinheiro. Então, foi assim que eu comecei, há 30 anos atrás. A primeira operação que eu fiz no mercado estrangeiro, no Saxo Bank, o Saxo exigia também um depósito inicial de US$ 10.000 para começar. Sabe? Então, hoje, como eu comecei a levar vários clientes, aí eu liguei para o pessoal lá em São Paulo e falei assim, cara, estou levando cliente, diminui isso aí para 5.000. Tá, para os seus clientes pode começar com US$ 5.000. Hoje, a gente tem a Avenue, que você manda US$ 100 para a Avenue. Cara, assim, quem operou, quem mexeu na bolsa há 20 anos atrás e está mexendo agora, cara, eu vou na UNB fazer palestra, eu falo, gente, é um passeio no parque. Assim, quem não vai ficar rico, quem tem 18 anos hoje e não vai ficar milionário, é porque não quer. Porque tem tudo, informação, tem facilidade, tem tudo. Você vê, você pega um menino na UNB ali, na universidade, com R$ 200 por mês, antes dos 60 ele vai ter 1 milhão. Com 1 milhão ele tem 10 mil de renda passiva, sabe? Então, assim, 200 mil é o mínimo que a pessoa poderia fazer, sabe? Então, hoje está muito, cara, tá muito simples, dá para fazer. Então, assim, faça com qualquer valor, porque o mercado hoje está muito propenso, assim, foi muito facilitado nos últimos anos por várias tecnologias, né, software, então reduziu o custo das corretoras. Antigamente as corretoras tinham que ter uma renca de funcionário, porque era tudo no papel, anotado e tal. Hoje tem tudo sistematizado. Então, com essa redução de custos, também reduziu o nosso valor que a gente pode depositar, aportar e fazer os investimentos. Então eu quis falar, você vê, se vocês perceberem, o que foi falado hoje, ele tem o iniciante, o intermediário e o avançado. Porque, assim, o avançado, o que ele vai pegar de informação? Olha, cara, realmente, as contas públicas, o governo não está dando certeza, os investidores internacionais. Então, cara, eu vou fazer aportes maiores internacionalmente. Eu acho que eu sei que a gente está começando, quem está começando agora, aplicando 500, 1.000, 900, R$ 100, tem que fazer esse meio de campo aqui, o começo. Fundos de renda fixa, fundo imobiliário, tudo direto. Agora, pensando no horizonte de 5, 10 anos, sabe, eu acho muito importante se pensar assim, bem pensado mesmo em aumentar consideravelmente as aplicações internacionais, tá? Que a gente já tem mais patrimônio e tal. Por quê? Se as coisas forem do jeito que está agora, assim, com essa tendência, não estou dizendo que o Brasil vai virar uma Argentina ou uma Venezuela, mas a visibilidade para os investidores internacionais, né, do Brasil, eu acho que tende a piorar. Porque o Lula, assim, ele já se demonstrou que não está preocupado. Aí eu falei, pô, Lula, o que você falou, derrubou a bolsa, aumentou o dólar. Aí ele falou assim, a bolsa vai cair, o dólar vai subir. E foi a frase dele. Então, essa não é uma preocupação do governo. Né? Então, se não é uma preocupação, é uma coisa que vai acontecer. Eu acho assim, com qualquer governo, eu falava para os meus alunos, quem me acompanha mais tempo, a Beth, a Dercy não está aqui, mas quem me acompanha mais tempo, sabe, gente, pelo menos 30% do patrimônio investidos fora do Brasil, pelo menos. Em qualquer governo, pode ser o melhor governo do mundo no Brasil. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos, não sabe. Então, vamos supor, 500 mil dólares, vamos supor, se o dólar está R$ 5. Com 500 mil reais, eu compro $100.000. Tá? Então, olhando numa visão de 10 anos, eu consigo prever muito mais e ter uma certeza muito maior de $100.000 nos Estados Unidos do que R$ 500 mil no Brasil, há 10 anos. Entende? Então, pensem, né, o recado de hoje, assim, para finalizar, quem não abriu conta na Avenue ainda, eu tenho várias corretoras, tem a Avenue, na própria XP, eu comecei ontem, eu vou até fazer um vídeo ontem, tem a parte lá internacional da XP, que você abre uma conta lá, sabe, internacional, dá para fazer também. Mas a Avenue, porque ela é mais antiga, ela já tem a questão do cartão internacional, a conta corrente e tal, então dá para fazer, né, múltiplas coisas. A Avenue já está mais tempo no mercado e ela tem evoluído, eu tenho acompanhado isso, e aí você vê,
há um ano atrás ela falava que ia ter conta corrente. Então eu já falava para os meus alunos, abre na Ebre, porque daqui a 6 meses vai ter conta corrente. E abriu. Ela já está falando que daqui a um tempo ela vai permitir fazer transações nos Estados Unidos. Então, por exemplo, é igual assim, transferir do Bradesco para o Itaú. Então você vai conseguir, por exemplo, eu tenho conta no Bank of America. Fui lá no Bank of America, abri uma conta, tem lá. Então vai ser, eu vou poder mandar conta da Avenue para o Bank of America. E vice, sabe? Então, esse caminho é um caminho muito legal de ter a conta na Avenue, porque ela vai ser servida como meio de pagamento nos Estados Unidos. Você vai poder realmente movimentar outras contas, fazer outras coisas por lá, se quiser, né? Então, é uma conta legal. Então, abra uma conta internacional, dolarizem parte do patrimônio. Não, eu comprei o dólar 5,50, caiu para 5. Não tem que ter essa visão. É a visão seguinte, cara, eu comprei o dólar 5,50, comprei $1.000, $10.000, $100.000. Daqui 10 anos, vai ser os $100.000 acrescidos dos juros que a gente vai ter lá fora, né? E a Bolsa Americana, ela sobe muito mais do que a brasileira no longo prazo. Então, acho que a Bolsa Americana hoje está muito ruim. Mas a tendência de recuperação é muito melhor lá fora, tá? E aí, para completar o cenário internacional, o Rodrigo mandou uma coisa bem legal no grupo, falou assim, o Ricardo Amorim falou o seguinte, que o juros dos Estados Unidos vai se elevar, a gente vai ter uma mudança drástica no mundo. Então, assim, o Ricardo Amorim, ele é um repórter multissetorial, vamos dizer assim, ele não é nem economista, ele é fala de tecnologia, fala de saúde, fala de tudo. Então, assim, os especialistas de cada setor não seguem ele muito à risca, né? Então, por exemplo, porque no meu meio de finanças, de investimentos, né, nos fundos que eu já geri e tal, não é um cara que a gente segue, não é um cara que, sabe, porque ele fala de tudo. Então, assim, ele dá uma notícia bombástica, de acordo com aquela notícia, do que aconteceu ali, depois de 3 meses o cenário mudou, ele nem volta, fica lá. Né? Então, ele falou que os juros vai subir muito e tal. Então, o que a gente está acompanhando? Né? Ontem teve a reunião do Fed, que ontem era um dos marcos que a gente estava acompanhando no mês, porque o Fed ia decidir se aumentar a taxa de juros, qual que seria a quantidade da coisa. Então, ontem, o discurso lá do presidente do Fed foi de uma não inflação tão alta como estava esperando, tá? Porque isso vai afetar muito a economia americana, né? E eles não querem isso. Então, eles vão aumentar a taxa de juros na medida em que precisar para combater a inflação. Mas eles estão vindo com o discurso de que esse aumento vai ser menos do que estava sendo previsto. Tanto é que a Bolsa Americana ontem, depois do discurso, foi 3 da tarde, de 3 até as 5 subiu assim, falei, caraca, porque eu não comprei de manhã, né? Que é o trade que querem ganhar dinheiro no dia, né? Então, assim, minha opinião sobre aquela notícia especificamente, tá? Aquela notícia específica. Eu acho que o negócio não é tão exagerado como tá. A crise é séria, o Banco Central americano vai ter que aumentar juros mais ainda, mas a inflação nos Estados Unidos ainda não está sob controle. Hoje de manhã eu fiz reunião com uma senhorinha que ela faz mentoria comigo, ela falou que, Rafael, eu fui nos Estados Unidos agora, alimento triplicou de preço, sabe? Então, tá tudo muito caro, a inflação muito alta. Então, é uma crise que vai demorar um tempinho mais. Que, na minha opinião, vendo todo o histórico que eu acompanho de mercado americano, é também aquele momento da gente fazer igual o fundo imobiliário e título público no Brasil. 80% a gente vai colocar em títulos do Tesouro Americano, que é o título mais seguro, não é o mais seguro, mas com maior liquidez e segurança no mundo, porque o mais seguro pode ser o da Suíça. Só que o da Suíça não tem tanta liquidez como o do americano, né? Então, o título do Tesouro Americano é o título mais negociado no mundo inteiro. A China tem quase 1/3 dos títulos do Tesouro Americano, você tem ideia, que é para ela ter uma segurança no patrimônio dela, essa segurança do governo chinês, essa segurança é feita através de títulos do governo americano. Então, é o título mais seguro do mundo. Então, a gente vai seguir a mesma linha. 80% do patrimônio investido lá fora vai ser nesses títulos e 20% a gente vai dividir já em ações, o equivalente a fundos imobiliários dos Estados Unidos, fazendo compras mensais e periódicas, porque a Bolsa Americana já caiu 30% esse ano. Pode cair mais? Pode. Então, a gente vai fazendo compras regulares, sem botar muita grana, porque esse mercado, eu acho que em 1 ano e meio, 2, ele vai virar e vai dar muita alegria, sabe? Mas vai demorar 1 ano e meio, 2. Então, é importante fazer esses aportes agora
para poder ter a resposta do rendimento lá na frente. Tá? Então, aí o que eu vou fazer? Hoje eu fiz uma operação no fundo imobiliário. Vocês viram como é que é uma operação. Depois eu passo uma lista de 10 fundos imobiliários, é só replicar. Aí semana que vem eu vou fazer uma operação no Tesouro Direto para abrir a plataforma, mostrar para vocês como é que é a plataforma, vou explicar mais. O Amir perguntou o que é esse IPCA mais 6. Então, vou mostrar lá efetivamente, mostrar como é que faz uma ordem, valorzinho pequeno, e na outra, fazer uma operação na Avenue. Tá? Então, tem que fazer o fundo imobiliário, fazer os fundos. Semana que vem vamos fazer o Tesouro Direto, e na outra semana vamos fazer lá nos Estados Unidos. Então, tem que fazer o dever de casa, abrir a conta, mandar o dinheiro. Né? A Beth já está careca de saber. Ela já manda o dinheiro, já sabe como é que faz o câmbio, já fica o dinheiro lá em dólar, está dolarizado, e depois a gente só aplica. Falando nisso, eu já recebi o mês passado, eu recebi dividendos. Daquele TFLO do americano, eu recebi $7 e eu não sei. E mais um outro, eu recebi quase $12 de proventos. Uhum. Eu apliquei agora, quando eu voltei de viagem, né? Tá vendo? Então, É isso, Rodrigo, você então tem proventos também para receber. Esse TFLO, acho que a carteira é o Tesouro Direto americano, né? É um dos, é o título pós-fixado do Tesouro Americano. Recebi já TFLO. dividendos, proventos. Isso, todos eles pagam proventos também. O Rodrigo pediu para mim abrir aqui o. Desculpa, Rafael, peço até perdão pela. É que pela XP estava tentando abrir e não estou conseguindo. Eu estou entrando em algum caminho errado. Tem, não consigo. O que? No título imobiliário? Com o Rafael, não. Que é o seguinte, eu fiz já uma aplicação no Kizu 11, só que já faz um mês e pouco atrás. Tá. Só que eu não estou conseguindo acessar esta. Tá. Não estou conseguindo o acesso. Você tá no computador ou tá no. Estou no celular. No celular. Não, no celular é diferente. No celular é diferente. Aqui é no computador. É difícil, o home broker, né? Aqui você tem que abrir no computador e clicar lá em home broker, tá? Tá, entendi. Então, beleza. Vou fazer o seguinte, eu vou mostrar na próxima aula, vou mostrar no computador, no celular como é que faz, porque tem duas formas no celular. Então, dever de casa para vocês também. Para quem não tem, eu sei que a maioria já tem, deixar instalado no celular 2 aplicativos da XP. A XP tem um aplicativo chamado XP Investimentos e o outro é XP Mobile, que eu acho que lá na loja está como XP Mobile, mas depois aparece no nome XP Trader. São os dois, são os dois da XP. Aqui aí a gente vai fazer também pelo celular. Então, é o XP Investimento e o XP Mobile, é isso? Trader, tá? Que aí a gente consegue fazer isso por lá. Essa visão que você está tendo aqui é só abrindo pelo computador, tá? No celular tem como fazer, é fácil de fazer também, só que é outro caminho totalmente diferente. É que não tem home broker por telefone, né? No celular não tem home broker. É porque o XP Investimentos é um software que tem tudo da XP. O XP Mobile, quando você abre ele já cai no home broker. Ele já é o home broker. Tá. Entendeu? Porque lá no XP Investimentos, a gente tem os saques, tem os fundos para investir, tem acompanhamento da carteira, tem empréstimo, tem um monte de coisa, o XP Investimentos. O XP Mobile, ele já cai no home broker. Ele já é o home broker no celular. Tá. Até tem que baixar isso também. Tá? No outro XP Investimentos, dá para fazer também. Só que é tão menos amigável que eu acabo fazendo mais aqui ou no XP Trader. Tá? A gente vai fazer. Mas aí, Rodrigo, depois entra no computador para dar uma olhadinha lá. Beleza, eu vou entrar com certeza. Eu tentei pelo celular esse mobile, não tem, só tem o XP Trader, tá? Então, o Trader é o mobile, é a mesma coisa. Beleza. Tá? Então, só para finalizar,
como ainda os juros vão subir, a tendência é a gente ficar com os 80% em fundos de investimento, 10% imobiliário e 10% tipo IPCA e assim por Isso, diante, exatamente, né? exatamente. Até começar a baixar os juros. Daí depois Isso. a gente parte para outras questões. Exatamente. Isso para carteira no Brasil, né? Para carteira internacional é outra coisa. Então, por exemplo, vamos supor, se a gente vai decidir, no começo vai ser isso. O internacional vai ser um pouquinho menos, porque a sua liquidez tem que estar no Brasil. Depois que você formou a sua liquidez, aí você pode fazer investimentos mais fortes lá para fora, tá? Com essa pegada de proteger o patrimônio em dólares, visando um futuro lá. Ó, o dinheiro eu vou colocar aqui para usar lá na frente e não vou mexer no dinheiro, porque o dinheiro que você vai mexer nos próximos 6 meses, um ano, tem que estar no Brasil nos fundos de renda fixa, não pode colocar em dólar e nada mais, só renda fixa mesmo. Tá. Até porque se a gente for colocar dinheiro lá fora, tem que colocar no fundo de investimentos para a gente poder ter a liquidez rápida, né? Não, mas Porque olha, tanto... sim, mas se você coloca no fundo de investimento, você comprou, por exemplo, você colocou, vamos supor, $100 mil, 100 mil reais, que dá 100 mil reais, dá, o dólar hoje está... 55. Vamos supor, 100, vamos colocar como 5. 100 mil reais vai dar 20 mil dólares, né? Aí você compra lá, o dólar está 5, você comprou 20 mil dólares e botou na liquidez lá nos Estados Unidos, 20 mil dólares, tá? Na liquidez e tal. Aí o dólar cai para 4, vamos supor, de 5 cai para 4. Quanto que vai o seu dinheiro em reais? Os 100 mil cai para 80 mil. Entende? Então você não pode usar o dinheiro de liquidez para comprar dólar, porque o dólar no curto prazo ele pode ir para 6 e pode vir para 4. Então se você comprou 100 mil, né, 20 mil dólares e botou lá, a gente de olho no longo prazo, e o dólar acontece bem para 4, eu tenho que sacar. Você botou 100 mil, vai sacar 80. Sim. Entende? Porque tem a variação do dólar também que conta, né? Então, se você pegar 100 mil e colocar em fundos de renda fixa, ele vai render os 100 mil ali, igual a Beth está falando, vai ter os juros e tal, não sei o que, para lá vai aumentar. Mas, se o dólar cair para 4, você vai resgatar 80 mil. Entendeu? Então, o curto prazo não pode ser realmente em dólar. O curto prazo é em reais, em juros no Brasil. Agora, lá, esses 100 mil lá, na minha opinião, por longo prazo, vão render muito mais do que no Brasil. E os fundos imobiliários têm que deixar, né, um dinheiro que você vai colocar e esquecer. Não é para você pensar de médio e longo, é só de longo prazo. Exatamente. Esquecer, assim, lembrando de comprar mais cotas mês a mês. Tá? É um projeto, assim, mês a mês comprar mais cotas. É que o meu rendimento do meu fundo imobiliário ainda é tão baixo que eu não consigo comprar uma cota ainda. Então aí os novos então eu tenho que aumentar o meu valor do fundo para poder... Mas com esse Kizu não dá? Com o Kizu não dá, Rodrigo? Não, é porque é pouquinho. Você precisa de ter, sei lá, 100 cotas, 200 cotas. Eu recebi R$4, dona Elizabeth. 50% do Kizu, 50% da cota. Bom, então, eu preciso ter mais um pouco para poder comprar uma cota. Não tem como colocar dinheiro para comprar uma cota então, mais. Rodrigo, vamos supor, se você comprar, vamos supor, 80, vamos arredondar, que a cota seja R$10, né? Então, com R$100, você comprou 10 cotas. Então, sei lá, eu vou comprar R$100 todo mês. Então, comprei 10 cotas, depois mais 10 cotas, depois mais 10 cotas. Nisso, o provento está chegando ali. Assim, em um momento, o provento já vai te ajudar a comprar mais cotas, mas os R$100 dos aportes é que vai fazer a grande diferença. Porque se você comprar lá uma cota por mês, né, tudo bem, você vai aumentar seu patrimônio, mas numa proporção muito pequena, que vai ficar daqui a 10 anos, você não tem um patrimônio muito pequeno, então você tem que ter aquele negócio, olha, vou ter o rigor de aplicar, sei lá, R$1.000 por mês e R$100 eu vou comprar 10 cotas todos os meses desse fundo. Então tem que o novo aporte ele vai ser fundamental até chegar nesse momento, né? Por exemplo, você vê, o cara hoje tem 500 mil, recebendo R$5.000 todo mês, né? Então você vê que, cara, aí você vê como que vira uma bola de neve, porque, pô, R$5 mil, mas dá mais cota pra caramba. Então, no mês seguinte já vai vir 5 mil e pouco, sabe? Então, depois que vira uma bola de cotas, vai aumentando cada vez mais rápido, né? Esse comecinho é dolorido, né? Bora. Não. O que você quer dizer é o seguinte, que todo mês eu tenho que colocar pelo menos aí, sei lá, R$500 todo mês num fundo imobiliário. Só um minutinho, Elizabeth, só para entender. Desculpe me interromper.
Não, é porque eu não consigo, eu tenho uma infelicidade que eu não consigo entender duas pessoas falando ao mesmo tempo. Então, daí eu me perco, então é como eu não entender nada, né? Então é o seguinte, hoje eu tenho no fundo imobiliário R$ 500, que eu fiz no mês passado. Então, esse mês Isso. eu vou comprar mais R$ 500 em fundo Isso, imobiliário. exatamente. Aí o mês que vem eu compro mais 500 e o que me der o rendimento eu reaplico. Exatamente, exatamente. É óbvio que esses 500, ele tem que ser de acordo com o teu orçamento. Então, Sim, vamos claro. supor, vamos supor, eu tenho uma renda de R$ 5.000 mensais. Então, o que eu posso investir é 10% da minha renda, é R$ 500. Então, desses R$ 500, eu vou ter que dividir. Vou fazer primeiro os fundos de investimento. Com os R$ 500, agora eu vou comprar R$ 200 de renda fixa ou R$ 300 de renda fixa, R$ 100 vai para o fundo imobiliário, R$ 100 vai para o tesouro. Então, porque você falou R$ 500, mas é óbvio. O importante é que seja um percentual da sua renda. Porque se a sua renda for 50 mil, o legal seria 10%. Por que os 10%? Porque se eu falasse em termos de valor, se eu aplicar R$ 5.000 por mês para um cara que é multimilionário, ele vai juntar 10 anos e não vai dar nada. Né? Então, mas se o cara é multimilionário e ele aplica 10% da renda dele, daqui 10 anos ele multiplicou muitas vezes o salário. Então, é importante pensar como percentual da renda. Tá. Então, vamos supor... Entendeu? Desculpe, pode. Então, vamos supor 10% da minha renda, que se eu tiver 80% eu vou colocar em fundo de investimentos e 20% ou IPCA e fundos imobiliários. Isso, fundo imobiliário, isso, exatamente, tá? É legal botar como percentual da renda, porque você pode me falar assim, eu vou aplicar R$ 500 por mês. Eu não sei se R$ 500 tá te enforcando, vai, cara, tá difícil, ou tá tão pouco que você vai demorar décadas para poder juntar o patrimônio, entendeu? Então, se você aplica mensalmente 10% da sua renda, em um período X, você vai ter seu patrimônio dobrado, multiplicado, você vai ter, vamos supor, eu vou aplicar 10% da minha renda. Deixa eu até fazer uma conta aqui. Ou que a pessoa tem, né? Não tem 10%, mas tem 5%, mas é melhor aplicar 5%. Isso, aí ele vai se organizando para chegar nos 10, começa com 5, vai por 10. Porque é o seguinte, em um prazo X, você vai ter um montante de investimentos que o valor mensal que você vai receber equivale à sua própria renda. Entende? Se você ficar assim, eu vou colocar R$ 80 por mês. Cara, nunca você vai ter um patrimônio que 1% desse patrimônio vai ser sua renda mensal. Sim. Entende? Então tem que realmente ter um valor desse. Tem que botar em termos percentual da renda. Sim, é como a pessoa pensar numa aposentadoria. Bom, eu ganho 10 mil por mês. Como que eu vou ter 10 mil lá na frente? Isso, aí exatamente. Tem que achar o número que seria eu colocar o mensal. Exatamente. Por exemplo, se a sua renda é 10 mil e os fundos imobiliários, em média, estão pagando 1%. Então, você precisaria de ter R$ 1 milhão para ter 10 mil de renda passiva todo mês em fundo imobiliário. Entende? Então, se você for colocar só os 80, não vai chegar no 1 milhão, vai demorar muito, Sim. né? Exatamente. Então, é isso aí. Tem que ter esse equilíbrio para chegar nos valores aí. Maravilha. Ótimo. Era isso. Beleza. Beleza? Então, espero ter ajudado vocês. Tem alguma dúvida mais aí? Não, da minha parte é isso. Então, veja assim, eu sei que tem gente mais avançada, gente mais coisa, então eu procuro falar algumas coisas que faz parte da filosofia, né, de longo prazo, e no curto prazo esse negócio. É o dia a dia que você quer. A Maria já está craque aqui nos fundos já, a Beth também. Estou apanhando bastante, mas estou tentando. Todo mês estou botando um pouquinho. Isso, legal. Mas cada vez que eu chego lá, me perco tanto, mas vou me acertando. Acho que está dando certo. Mas, Maria, então, olha, eu quero passar o dever de casa para fazer. Mas você já viu em outros grupos, quando a pessoa está com dinheiro na conta e tal, eu peço para você compartilhar a tela e eu faço junto com você. A Beth, ela é craque porque ela é minha aluna exclusiva, privada lá. Então, eu entro com ela. Quanto você apanhou comigo, né, Rafael? Ixi, nossa senhora, né? Hoje com a Beth já chegou no nível que eu mando a Beth faz isso, ela já sabe executar. Então, a execução é uma coisa que você tem que fazer várias vezes para ficar no seu empecilho. Porque a execução é bater martelo. A filosofia da coisa que é o mais importante. Está com dúvida de como fazer? Chama. Você, olha, na próxima aula você pode fazer ao vivo comigo? Vai ser excelente para você e para todo mundo aqui. Para todo mundo. Que ótimo!
Mas Maravilha. porque o meu é celular, e o celular não dá muito assim abertura para ficar Tá. mexendo muito, eu acho. Eu acho que isso atrapalha um pouquinho, mas eu não quero comprar computador, não, porque senão eu Não, não visto. Então eu fico, né? na próxima reunião eu vou querer fazer do Tesouro Direto. Ah, então é o seguinte, Eu também tenho celular. já baixem também o aplicativo do Tesouro Direto, tá? Já que vocês vão fazer Já para você. baixei, já tenho Tá. tudo. Já Então, tenho a tudo gente vai fazer no próxima aula. Se eu esquecer, me lembra, e vamos fazer operação na Bolsa de Fundo Imobiliário pelo aplicativo, tá? E depois vamos fazer do Tesouro Direto pelo aplicativo também, tá? Para ficar fácil. Essa parte operacional vai ter que ficar bem Não, facilzinha mesmo. a parte do Tesouro eu estou dando conta. O que eu acho assim, que eu me perco para localizar lá na XP, quando eu quero investir nos mesmos, aí eu tenho que ir lá, eu vou nos meus investimentos, aí clico naquele que eu já tenho e ponho o aportezinho lá, né? Eu acho que é isso. É porque eu estava demorando a localizar onde estava aquela aplicação, entendeu? Tá, eu vou te mostrar tenho. pelo XP Trader, tá? Pelo Tá. XP Trader eu vou te mostrar também como é que você pode fazer. Maravilha. Mas aí eu já achei. Tá. Agora eu já achei, mas eu estava com dificuldade de localizar o que eu já tenho para colocar os aportes. Era só isso. Tá bom. Mas já localizei. Então, valeu. Valeu, gente. Qualquer dúvida, Valeu. mande no Obrigado. Rafael, só uma mais. pergunta. Rafael, Diga, Beto. eu sigo essa mesma regra que você deu para eles esse mês, 80 nos fundos, 10 no IPCA e 10 no fundo imobiliário? No seu caso específico, né, como eu sei que você precisou de fazer um pagamento grande agora, e você falou assim, ó, eu quero reconstituir o meu saldo da Então, liquidez. Por ficar isso que eu só te no falei. fundo imobiliário, só Aí no fundos de investimento. só nos fundos e de Isso, investimento. fundo de investimento. Beleza. O Trend, o Sparta, o Western, o Capitânia. Eu tô jogando tudo no Sparta. Isso, tá? O seu patrimônio está crescendo até mais do que se estivesse colocando no fundo imobiliário, porque ali é renda fixa. Jóia. O imobiliário está caindo, né? Mas depois que você fizer essa renda fixa, ó, reconstituir o meu caixa, aí sim, aí nós vamos entrar nessa regra dos 80-20. Tá bom, beleza. Tá? Obrigadão. Até a próxima. Até a próxima. Bom fim de semana. Calma, tira uma foto aqui, tira uma foto aqui. Bom jogo para todos. Ah, beleza. Amém. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.